Conversas de ouro. Olá e sejam muito bem-vindos às Conversas de Ouro, um videocast no qual desmitificamos o cancro pediátrico e ouvimos histórias e experiências na primeira pessoa. O meu nome é Matilde Marques, estou aqui com Diogo Almeida e Luísa Meireles. Olá. Bem, acho que podemos dizer que Nuno Marques já trata a doença por tu. Depois de ter lutado com 4 cancros ao longo da sua vida, está aqui para contar a sua história. Olá, Nuno. Olá. Tudo bem? Como estás? Bem, obrigado. Para começar, a nossa primeira questão passa por saber com que idade é que descobriste que tinhas cancro pela primeira vez? Portanto, foi diagnosticado aos 10 anos, uma leucemia linfoblástica aguda, ou seja, mais conhecida por LLA. É o cancro pediátrico mais comum. Descobrimos como, ou seja, eu estava a fazer uns treinos de captação, inclusive para o Sporting, e jogava bastante à bola e corria muito. E nesse dia senti-me muito cansado. E a minha mãe, na altura, achou estranho eu estava tão cansado naquele dia. Fiquei com febres muito altas e fomos às urgências do Hospital Santa Maria, na altura. Na altura, foram feitas algumas análises, sabia-se que existia ali uma doença, mas não se sabia um diagnóstico preciso. Fiz vários exames, estive internado lá nos cuidados de infectocontagiosos, porque na altura não sabíamos mesmo o que era, até que fiz um medulograma e acusou então a leucemia, isto aos 10 anos. Depois de ter feito o diagnóstico no Hospital Santa Maria, existiu a transferência para o IPO, para o Instituto Português de Oncologia, onde sou seguido até hoje. Okay. Disseste que fizeste um medulograma. 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 É o exame à medula óssea. Ou seja, com uma seringa tiram um bocadinho de medula e examinam. Exatamente, fazem uma biópsia. Okay. E aí... Não é doloroso. Dói um bocadinho, mas pronto, não é nada de por aí além. Nada por aí além. E, ou seja, tiveste com 10 e certo. Depois o diagnóstico nos 15... Não, o primeiro foi aos 10 anos, iniciei os tratamentos de quimioterapia, que aí nessa altura, e estamos a falar há 30 e qualquer coisa anos atrás, eram bastante agressivos, nada comparado com o de hoje, completamente diferente. Mas os tratamentos não estavam a resultar, ou seja, a quimioterapia não estava a combater a doença. E então foi sugerido aos meus pais que a possibilidade de um transplante de medula óssea, que era um processo que estava-se a iniciar, estava-se a construir a unidade de medula, transplante de medula, que é a UTM em Portugal, que estava a ser dirigida pelo Dr. Abcacis, e porque é que os meus pais não iriam falar com ele? Porque seria um método de cura mais rápido, propriamente, e menos doloroso do que os tratamentos de quimioterapia e radioterapia. E assim foi, os meus pais reuniram-se com o Dr. Abcacis, foi explicado todo o método, e avançámos para o transplante de medula óssea. Aos 10 anos fiz o transplante, a encadadora foi a minha irmã. É uma coisa nada dolorosa, não é peito aberto, como as pessoas pensam, não, é uma transfusão de sangue, basicamente. Retiram 20% ou 15% da medula do dador. É destruída toda a minha medula através de radioterapia e de quimioterapia. E depois é introduzido esses 20% do dador, vai construir uma medula nova dentro do meu organismo. Como é que eu recebo a medula? Através de uma transfusão de sangue. É um processo muito simples. Okay? O que é mais doloroso, de facto, é a quimioterapia e a radioterapia, que é a destruição do nosso próprio sistema imunitário, da nossa medula. Claro. Okay? Depois, recuperei, fui dado como curado, mas tive uma recaída aos 15 anos, não com uma leucemia, mas aí com um linfoma linfoblástico. Seria uma recaída, mas uma variante, já não seria uma leucemia, mas sim um linfoma. E esse linfoma foi onde? O linfoma no sistema linfático. Ok. No sistema linfático. Okay. Em vez de ser uma leucemia, que basicamente a LLA funciona o quê? A minha medula produzia glóbulos brancos a mais. Ou seja, eram glóbulos brancos que, quando existisse uma infecção no corpo,
não ia combater da melhor maneira, da melhor forma, essa própria infecção. Okay? Portanto, vamos dizer que eram glóbulos brancos estragados. Okay? Depois, já foi através, o diagnóstico veio porquê? Porque tive uns gânglios linfáticos, ou seja, do sistema linfático basicamente aqui no pescoço, em que foi diagnosticado dessa vez então um linfoma linfoblástico, e também foi-me proposto, aí já eu com 15 anos, e o Dr. Cassis propôs-me, olha, queres fazer um ano de quimioterapia ou preferes novamente um novo transplante de medula óssea? É novamente um método mais fácil, mais rápido e se calhar menos doloroso em termos de tratamento. E assim foi, repeti novamente o novo transplante e a doutora foi a sua irmã? A minha irmã, exatamente. Okay. Depois desses 15 anos, Força. Okay, tive 20 anos bem, okay, vida completamente normal, trabalhei, estudei, tudo isso, uma vida normal. E em 2011 tive novamente um linfoma, mas desta vez diferente. É um linfoma não Hodgkins, okay, agressivo, tipo B. Okay. Esse linfoma foi-me indicado que são consequências de pessoas transplantadas. Ou seja, quem faz transplantes de rins ou de outro órgão, okay, tem sempre uma probabilidade de lhe aparecer um linfoma mais tarde. Foi como aconteceu. Ou seja, passados 20 e tal anos, tive um linfoma possivelmente derivado ao transplante. E aí como é que foi o tratamento? Já não foi com já foi, não, aí já nunca mais fiz nenhum transplante, ou seja, os dois transplantes foram um aos 10 anos, outro aos 15, nunca mais fiz. Depois, este linfoma em 2011 foi através de quimioterapia, em que fiz 6 sessões, completamente diferente do que era há 30 anos atrás. Não tive aqueles efeitos secundários como os vômitos, como os mal-estares, nada. Quase não tive perca de cabelo, por exemplo, a perda de cabelo. São sintomas completamente diferentes, ou seja, a medicina evoluiu de uma forma brutal. E fiz então as 6 sessões de quimioterapia e fui novamente dado como curado desse linfoma. Okay? E como é que descobriu que teve este cancro em 2011? Em 2011. Teve sintomas parecidos com o de 10 Nada anos? a ver, completamente diferentes. Ou seja, tinha dores abdominais, sempre dores na parte abdominal, e que comecei a emagrecer, tinha suores frios à noite e vómitos. Okay. Mas andei nos médicos durante um ano, ninguém conseguia diagnosticar o que era. Até que estou a trabalhar e sai-me assim uma bola do meu intestino, arrebentou-me o intestino. A sorte é que fez um abscesso em que criou uma septicemia e fui operado de urgência. E aí, depois de ter sido a cirurgia aos intestinos, foi diagnosticado então um linfoma. Okay. Foi através dessa forma, ou seja, saiu a doença. Voltando um pouco ao cancro pediátrico, como é que é para uma criança de 10 anos ser diagnosticada com esta doença e como é que foi lidar com esse diagnóstico? Não é fácil, porque vamos ficar privados de ser uma criança normal, né? De fazer aquelas brincadeiras normais de uma criança. Até foi proibido de mexer em cães, foi proibido de comer doces, foi proibido de comer certos alimentos, houve muitas restrições em termos alimentares. Também, isto porquê? Porque também era uma altura em que não existia tanto conhecimento como há hoje, as restrições não são as mesmas. E ficar privado de fazer as coisas naturais de uma criança. Mas, lá está, nós temos que ultrapassar isto, não é? Claro, sim. Claro. E nessa altura existiu algum tipo de apoio psicológico? Porque geralmente as crianças... Não. Nenhum? Nenhum. Só apoio familiar. Foi bastante. Mas porque não quis ou porque... Na altura não se dava essa importância como se dá hoje. Não, temos que tratar e é um bocadinho assim. E bola para a frente. Bola para a frente, era o que era assim, exatamente. E então, nos mais recentes diagnósticos, já foi oferecido algum tipo de apoio psicológico? Já. Já é diferente. Já é diferente. Aí já foi o próprio hospital a oferecer esse apoio psicológico. Mas na altura, em termos pediátricos, não. Pois.
Até porque não era um assunto que se falava muito na altura. Não. E como é que para uma criança de 10 e de 15 anos, como é que isto afetou a escolaridade e os amigos da escola? Atrasou nos estudos. Na escola, depois, ia algumas vezes à escola, depois tinha que interromper o ano letivo para ficar em casa, não é? De baixa. Mas pronto. Foram quantos anos que ficaste atrasado? 3 a 4 anos. Ficaste parado? Okay. Parado. Ok. E... Não foi o seguido. Portanto, na altura aos 10 fiz o transplante, ou seja, adoeci aos 10, fiz o transplante aos 11, depois voltei à escola por volta dos 12. Depois, aos 15 anos, já no liceu, novamente, quando adoeci com o outro linfoma, também interrompi os estudos, tive cerca de um ano e qualquer coisa. E depois regressei novamente à escola. Depois aí, continuei os estudos sem interrupções, porque tive aqueles 20 anos de vida normal. E ainda continua. Graças a Deus. E achas que isso se impactou de alguma forma negativa, seja em performance académica, a nível de amizades, de vida social? Não, o impacto foi que, se calhar, os meus amigos, os amigos da rua, por exemplo, os outros amigos não eram de escola, começaram a crescer um bocadinho mais rápido, não é? Começaram a evoluir em termos de estudos um bocadinho mais rápido do que eu. Notei ali a fase do 12º ano, que eles já estavam a terminar as suas licenciaturas e a trabalhar, e eu fiquei pelo 12º ano. Para quê? Porque também sentia-me um bocadinho atrás, não é? E queria começar a trabalhar, então iniciei a minha profissão. Okay. Eu tenho outra pergunta, que é mais, não é pessoal, mas pronto, que é, então, quando tinhas os 10 anos, fazias a quimioterapia, a radioterapia, certo. E acabou também por te rolar um bocadinho a infância. Mas, sim, de certa forma, sim. Mas, ou seja, como é que tu passavas os tempos livres em criança nesta situação? Ou seja, por exemplo, no hospital, durante os tratamentos, o que é que fazias para te entreter? Tipo, como uma criança normal de 10 anos. Muita televisão. De facto, o IPO estava equipado através com televisões em cada quarto. Na pediatria, muitas vezes éramos sempre acompanhados pela nossa mãe. Existia essa possibilidade da nossa mãe acompanhar e dormir connosco, ter um quarto em que era eu e a minha mãe. Depois existiu uma coisa que agora está a voltar, que é o computador, o ZX Spectrum, que está à venda agora. Não sei se vocês já ouviram falar. Era um computador pequenino em que os meus pais compraram e eu também passava o tempo a jogar jogos, videojogos, um computador. Tipo Magalhães? O género. Por acaso está agora à venda na FNAC por 99€. Não, exatamente, a publicidade de é um género de um computador muito arcaico, que tinha que se fazer um load aspas, aquilo era. Então era um entretenimento, e muitas vezes vinham os amigos de rua também à minha casa jogar, porque não havia assim tantos computadores na altura. E então era uma maneira de passar aos videojogos e televisão, basicamente. E nesse tempo no IPO, em que estiveste internado, tens assim alguma história assim mais caricata ou que tenha ficado na memória? Algumas. Por exemplo, na unidade de transplante, o que é que os meus pais me convenceram a ir? Na altura havia vídeo gravador, ou seja, as cassetes de vídeo, os filmes, através das cassetes VHS, que vocês agora, isto é uma coisa muito arcaica, nós não tínhamos em casa, então havia no hospital. Então era a possibilidade de poder ver filmes, muitas vezes animados, ou filmes, se calhar, para maiores de 12. Naquelas cassetes era uma coisa que eu fiquei muito entusiasmado de ir para o quarto, porque tinha possibilidade de ver as cassetes de vídeo, por exemplo. Mas histórias engraçadas, há muitas. Por exemplo, na pediatria, depois conhecemos as outras crianças que também estão doentes, não é? E então aquilo depois torna-se tudo uma família, não é? Eu tenho o caso nunca mais me esqueci, que era um rapazito, que era o Nilton. Ele teve uma ferida na perna e teve que ir para o IPO. Ele era dos Palopes e teve que ir para Portugal para amputar a perna, porque a ferida foi ganhando gangrena e não existiu outra possibilidade senão amputar a perna. E nós lá nos corredores da pediatria jogávamos muito os dois à bola. Eu,
com o carrinho do soro e dos tratamentos, ele com uma perna e com 2 muletas corria mais do que eu e à baliza nenhuma bola entrava. E era engraçado porque por próprios médicos e as outras crianças, depois aquilo era tudo uma família. Há várias histórias. Assim, de repente... Assim, de repente percebo. Já falaste de algumas diferenças de como era tanto o processo diagnóstico como de tratamento e da doença na altura, há 40 anos atrás, certo, e de como é hoje. Consegues assim apontar mesmo as maiores diferenças? Os efeitos secundários são muito inferiores do que é... Não existe tantos vômitos, tanto mal-estar, tanto a quebra física. Claro que dá, não é? Mas não é tão forte como era antigamente. Lá está, os apoios psicológicos que existem nos hospitais, que é completamente diferente. Apesar que, por exemplo, o IPO é um hospital tão diferente, tão humano, que é tão diferenciado dos outros, que não dá para explicar. Só quem frequenta sabe aquilo que eu estou a falar. É um hospital diferente. A diferença depois dos tratamentos é que é brutal, porque antigamente tinham os efeitos secundários muito mais agressivos e agora é muito mais suportável, vamos falar assim. Okay. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Força. Tem ainda amigos que fez no IPO? No IPO? Não. Pois, lá está, fomos perdendo contactos, isto há 30 anos, não havia internet, não havia Facebook, não havia nada, não é? Não fiquei. Apenas só o pessoal médico, algumas enfermeiras também, na altura que eu era pequeno. Recordo-me ainda há pouco tempo, eu sou sportinguista, fui ao estádio de Alvalade e encontrei uma antiga enfermeira minha que fazia adormecer ao colo, aos 10 anos, era a enfermeira Zélia. Encontrei-a no estádio e ela olhou para mim e disse-me: tu és o Nuno. Eu sou a enfermeira Zélia, isto passado 30 anos no estádio de Alvalade. E então reencontrámos-nos lá no estádio. Portanto, esse tipo de... só mesmo o pessoal do hospital. Claro. Em termos de doentes, não... E, portanto, o acompanhamento na parte da humanização de cuidados, nomeadamente dos enfermeiros e dos médicos, foi sempre impecável, mesmo nos 10 anos, como agora recentemente. Sempre impecável. Isso aí, o IPO, de facto, é fabuloso. É um acompanhamento espetacular mesmo. Tem outra questão, que é... Força. Porque eu também não tenho bem noção e também acho que pode haver pessoas que não têm, que é, quando se vai fazer quimioterapia ou radioterapia, certo, o que é todo o processo? Como é que funciona tudo? Como funciona? Ou seja, quando nos é diagnosticado, é feito um plano pela parte médica, não é? Pelos médicos, o plano de tratamento. Esse plano de tratamento depois é explicado, não tanto a uma criança de 10 anos, na altura foram os meus pais, mas posso falar agora pelas últimas doenças. É-nos indicado o plano de tratamento, as possíveis consequências desse próprio tratamento, e depois isso vai existindo sempre um acompanhamento, não digo diário, mas mensal, por exemplo, sobre o que se está a passar, os ciclos de quimio. Basicamente existem vários tipos de quimioterapia, que pode ser feito de 28 em 28 dias, de 3 em 3 meses, ou de ficar internado durante 3 semanas e depois ter um período de recuperação de 1 mês e voltar novamente a fazer essas 3 semanas. Portanto, existem vários ciclos de quimioterapia, vários tratamentos que são feitos. Depois a radioterapia é através de uma máquina que nós estamos deitados, imobilizados, e aquilo transmite a radiação que faz o próprio tratamento. Vai remover ou metástases ou outras coisas que necessitam de ser tratadas. Okay. Portanto, a quimioterapia é injetável. Quimioterapia é sempre intravenosa, exatamente, injetável. Eu queria voltar aqui a uma pergunta que é... Que já fizeste referência do apoio familiar e que na altura não se dava importância a esse apoio psicológico. Certo. O quão importante é para uma criança diagnosticada o apoio da sua família e a presença dos familiares nesses tempos? É o mais importante. Isso é o mais importante, de facto. E depois notava que lá na pediatria, por exemplo, existiam outros doentes, outros meninos, que por questões financeiras, os pais, principalmente dos palopes,
que não podiam vir a Portugal acompanhar, e então eles ficavam sozinhos na pediatria a viver. Basicamente viviam lá. E os outros pais, por exemplo, posso dar um exemplo, a minha mãe, sempre que ia ao café, levava este Newton, da perna amputada, a passear, porque ele nunca saía do hospital e estava lá há 1 ano e meio a viver sozinho. Portanto, basicamente, a vida dele era passar num andar do edifício do hospital. Lá está, a diferença do apoio familiar, de podermos estar com a sorte com os nossos familiares junto de nós e quando não estão. E tens ideia de, pronto, já não estás em idade pediátrica, mas tens ideia de no IPO que apoios é que agora funcionam e que são dados às crianças que são atualmente diagnosticadas com cancro? Por exemplo, sei que os apoios, em termos de apoio psicológico, por parte dos psicólogos e psiquiatras lá no hospital. Depois existem instituições, como por exemplo a Acreditar, que dá as próprias instalações, lá está, para os pais que moram longe do instituto poderem residir ali junto do hospital enquanto isto está a ser realizado o tratamento. Okay. E sentiste? Exatamente, senti. Apoio dos teus amigos da escola? Também, bastante, sim. E como é que muita eles compreensão reagiam? parte deles. Eles sabiam o que eram? Eu acho que não havia tanta informação antigamente como há agora, não é? Para eles era diferente, aparecia um miúdo careca, não é? Que era completamente diferente na escola, mas de resto não... Não sabiam o quão... A dimensão da doença, basicamente. Era basicamente isso. Sabiam que ele estava doente, que era algo grave, mas não o tamanho da gravidade da doença, basicamente. Okay. Era isso. E essa é outra questão que nós temos, que é de há uns anos para cá e atualmente, se sentes que existe uma conversa, tanto nas redes sociais, como no jornal, como na televisão, muito mais aberta e sem tabus sobre cancro, ou não? Não, acho que não. Acho que ainda não existe uma conversa muito aberta, nem sem tabus. Existe muito ainda o tabu do cancro, principalmente o cancro pediátrico. Acho que há falta de informação, porque as pessoas pensam que é logo, quando se tem um diagnóstico de um cancro pediátrico, é logo uma sentença. Não é. Portanto, há muitos tratamentos, temos confiado também nos nossos médicos, que são muito bons, e há sempre uma oportunidade. Portanto, não é nunca uma sentença, um diagnóstico de um cancro. E acho que quando as pessoas dizem ele está doente, está logo uma sentença em cima. Também não é bem assim. Há sempre tratamentos para ultrapassar toda essa... E dizes que há essa falta de informação e que ainda é um assunto muito tabu, e portanto acredito que penses que deveria haver mais informação. Sim. E o que é que tu achas que seriam os pontos positivos e o que é que se ganhava com haver essa desmitificação do tema e quebrar esses tabus e falar-se mais sobre o assunto? Primeiro, acho que existia mais solidariedade por parte das pessoas. Por exemplo, acho que hoje ainda o banco de dadores de medula ainda não funciona a 100%. Portanto, acho que se eu fosse primeiro-ministro deste país, eu punha como obrigatoriedade das pessoas doarem a sua medula, não é? Porque é salvar uma vida, basicamente. As pessoas ainda têm, ou muitas vezes vão porque A, B ou C coincide e vão dar o nome mas depois quando são chamados não vão. Acontece às assistências que existe uma compatibilidade por parte de medula, mas a pessoa tem que ser dadora e depois não vai. Se calhar também tem medo porque há pouca informação. Não sabe das consequências que pode acontecer. O próprio procedimento. Hoje em dia, para ser dador de medula, basicamente é uma transfusão de sangue. Tiram sangue e existe um aparelho que vai tirar a medula da corrente sanguínea, retira as células-mãe, ou seja, as próprias células que é necessário para o transplante, e depois para dar ao dador. Ou seja, quem vai ser dador, é como tirar sangue. Eu pensava que era uma cirurgia, por acaso. Não. Antigamente, assim há 30 e tal anos, não é? Quando a minha irmã deu a medula,
foi através de medulogramas, que é aquele procedimento através da medula com uma agulha e outra agulha por dentro, em que se retiram um bocadinho da medula, que são várias picadas. Mas isso também fica extraído durante 2-3 dias e ao normal o Benuron passa. Não é? Hoje em dia já não é necessário isso. Portanto, toma-se um comprimido 2 ou 3 dias antes para fazer o quê? Estimular a medula a passar para a corrente sanguínea e tiram através do sangue e conseguem retirar as células necessárias para o transplante através da corrente sanguínea. Portanto, não existe qualquer fácil. intervenção. Super fácil. É como tirar quase dar sangue. E na altura houve dificuldades em arranjar um doador ou por ser irmã era claramente compatível? Sim. Existe sempre a maior probabilidade dos familiares diretos ser compatível. Não é? Mas existe o risco de ter apenas uma irmã e não ser compatível, por exemplo. E aí seria muito, muito mais difícil arranjar alguém para o transplante. Havia lá um caso no IPO que tinha 7 irmãos, só um é que era compatível. Os outros 6 nenhum era compatível. Por exemplo, existe podem existir vários irmãos e nenhum ser compatível. Por exemplo. E os pais não são compatíveis? Podem ser ou não. Pois. Não é uma garantia. Não é uma garantia. Okay. Então, Os meus pais não eram. Os meus pais não eram, só a minha irmã. Só a sua irmã. Então teve imensa sorte. Sorte. Então, mais aspectos positivos para que as pessoas estejam informadas, ou seja, o que é que melhoraria neste país? Se fosses primeiro-ministro deste país, se há mais alguma mudança que achas assim mais gritante? Para além da solidariedade e da... E a informação, basicamente, informar as pessoas que o cancro não é uma sentença, um cancro não é um bicho de 7 cabeças. Okay? Hoje em dia é tratável, portanto, não... E mesmo eu tive recidivas, não é? Tive cancro, e depois tive outro, e continuo e faço os tratamentos e as coisas correm bem. Portanto, é isso que temos que pensar. Eu gostava aqui de perguntar, que acredito que tenhas, se nos consegues dizer aqui alguns pontos positivos que a doença te tenha trazido, no sentido em que se aprendeste alguma coisa com a doença, se tornou uma pessoa melhor de alguma forma, entre outros. Aprende-se a viver de maneira diferente. Exato. Ou seja, a viver o dia-a-dia, não é? Isto parece um clichê, mas não é. Nós ficamos a ver a vida de uma forma diferente. Temos uma maneira de ver a vida completamente diferente do que se calhar uma pessoa que nunca passou por uma doença, não é? Agora não Relativamente? Não. Relatividade. Relativizar. Exatamente. Boa, salvaste. É mesmo isso, relativizar. Exatamente, mais a vida, deixar aqueles pequenos problemas para trás, isso não interessa nada, portanto, há coisas bem piores. E sentiu aquela necessidade de viver ao máximo? Sim. E... Viver intensamente. É verdade. Viver a vida intensamente. Viver a vida intensamente. Não, eu ia fazer aquelas perguntas um bocadinho, não é pessoal, mas pronto, que é. E nessa ótica de viver a vida intensamente, qual é que foi tipo as primeiras coisas que pensou? As doidices. Exato, que vou fazer? Não, basicamente é estar com os amigos, viver o dia a dia, coisas que me dão prazer e que me alegravam, e viver isso mais do que propriamente outras coisas que me aborreciam. Portanto, e deixar as coisas que me aborreciam para trás. Gosto. Para crianças e famílias que possam estar a passar pelo mesmo e que nos possam estar a ver neste momento, que mensagem é que gostarias de deixar? De esperança, e que há sempre uma alternativa, temos é que combater. Basicamente, lá está, não é, volto a repetir, não é uma sentença, um diagnóstico de um cancro. Não é? Hoje em dia está tão evoluída a medicina que é lutar, vamos para a frente e que tudo vai correr bem. Muito obrigado. Muito obrigado por teres estado cá. Foi o Nuno Marques. Este foi um episódio do Conversas de Ouro. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Obrigado. From
douro. Conversas douro. Conversas douro. Conversas douro. Conversas douro.